Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a este episódio do Conexão História Podcast, seu espaço de conversa, troca, reflexão sobre temas históricos, fontes, teorias e tudo que mexe com nossa cabeça acadêmica. Aqui quem fala com vocês é o Daniel, mais uma vez, vocês me conhecem, eu sou historiador, professor e especialmente locutor deste programa. Hoje eu tenho a alegria de dividir o microfone com meu amigo de caminhada, essa caminhada acadêmica, o Igor. Cara, se apresenta aí. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a este episódio. Eu sou o Igor e juntamente com o meu amigo Daniel sou o locutor deste programa. Bom, neste episódio, pessoal, a gente vai abordar sobre um tema da história do nosso país, o período regencial durante o Império do Brasil, o qual ele trouxe ali consigo algumas mudanças de forma bem profunda. Precisamos trazer uma ideia para o público, eu acho que é importante contextualizar o que é realmente uma revolta, uma revolução, né? A gente passa aí contextualizando durante o 8º ano e a segunda série do ensino médio dos nossos alunos o que seria essa revolução, essa revolta, esses movimentos inspirados pelo iluminismo principalmente, né, pela ideia principal de reivindicar mudanças. Nós tivemos alguns processos aí recentes em 2013, né, manifestações sociais dentro da própria sociedade brasileira para mudanças específicas. Tivemos manifestações em 2018, tivemos manifestações também recentemente, né, a respeito aí da escala 6x1. E dentro desse processo todo, são revoltas, são o que a gente pode dizer caminhos revolucionários atuais. Dentro dessa história do Brasil que a gente vive, passamos por longos períodos de revoluções que precisam ser contextualizados, né? E essa busca aí por voz, por mudança, ela vai levar a gente para um período bem no passado, mas muito importante na história do nosso país. Um período de forma bem agitada e muito crucial, o período regencial. Precisamente a gente está falando aí, nesse caso, dos anos de 1831 a 1840, que foi o período que Dom Pedro I tinha, infelizmente, assim, né, abdicado do trono, saiu fugido do Brasil de um dia para o outro por conta das manifestações contrárias a seu governo absolutista, que as pessoas não queriam ter um governo absolutista completo aqui no Brasil, sem contar que Dom Pedro era uma pessoa que assume um trono muito popular e sai do trono impopular por conta de suas práticas, do que leva até mesmo o desgosto da morte da sua esposa, que também era muito aclamada e muito respeitada pela sociedade brasileira da época. E ele deixa em seu lugar o seu filho, uma pequena criança de 5 anos, cara. E o que uma criança de 5 anos vai saber sobre governar um país que nem o tamanho do Brasil, que é um país continental? Essa decisão em favor dessa troca de poder faz um imenso reboliço na sociedade, resultando em turbulências e muita instabilidade política, social e revoltas no país inteiro. Imagina o caos. Do dia pra noite o Brasil perdeu o cara que era o líder. Aí ele deixou o filho, uma criança, e nomeou uma regência aleatória aí para cuidar do país. E bom, para a gente entender esse período bem complexo, a nossa análise vai se basear em algumas fontes. A gente consultou um capítulo de um livro e também alguns trechos de um estudo focado justamente nas revoltas, desde a colônia até o Império. Um material bem rico que será apresentado a vocês durante este podcast. Sem contar que a gente precisa também contextualizar o processo histórico, né? A gente tem referências bibliográficas interessantíssimas e uma das principais referências que a gente utiliza quanto historiadores, né, o Brasil, a biografia da Leila Schwartz e Heloísa Stado, que conta esse trajeto dessa história brasileira até a República pós-ditadura militar, né, a reestruturação do governo republicano, e especificamente ela pontua nesse processo essas desavenças para a gente desvendar o que foi justamente essas revoltas confusas sobre direitos e deveres dentro de uma sociedade. E nosso objetivo hoje aqui é desemaranhar essa política bem confusa das regências, sabe? E a gente identificar quem que eram as forças em disputa e principalmente as rebeliões e revoltas que sacudiram as províncias naquela época, as quais não foram poucas. Para um período de 9 anos a gente teve bastante rebuliço no país. Exatamente, muita tensão e projetos de Brasis que estavam ali competindo entre si.
Bom, exatamente. E é importante a gente tentar entender o que estava em jogo nesse momento tão decisivo da nossa história. O país que tinha acabado de se tornar independente, coisa de 10 anos no máximo. E nós temos que consolidar também a ideia que nesse processo de 10 anos que o Brasil se tornava, nem 10 anos foi, né? Foi 1822, processo de independência. Dom Pedro sai do Brasil em 30. Então, temos aí 8 anos de independência sob o governo de Dom Pedro I. E ele estava com a bola toda no primeiro momento, só que deu um grande desgaste. Por quê, Igor? Bom, o desgaste ele era enorme, né? A repressão à Confederação do Equador ela tinha pesado muito. A perda da Guerra da Cisplatina, que se tornou o Uruguai, né? Lembrando que a Cisplatina, o Uruguai, era uma província brasileira, só que ela se tornou independente. E isso custou muito caro. E bom, o jeitão do dito cujo, né? Ele era bem autoritário e bem centralizador. E um dia a conta chega, né? E ela chegou, viu? Aí ele foi embora para Portugal, onde, aliás, a situação estava bem até pior. Além de uma crise de sucessão, o país se encontrava às beiras de uma guerra civil. E aqui fica Pedro de Alcântara, Francisco Xavier de Paula Leocardo de Bragança Bourbon, também conhecido como Dom Pedro II, que tinha seus 5 anos quando assume o governo do Brasil, uma mera criança. É uma criança mesmo. E bom, a Constituição de 1824 ela era bem clara e bem precisa. Ela dizia que para o imperador assumir o trono, ele precisava ter 18 anos. Logo, Dom Pedro I, além de abdicar com um baita de um problema, deixou outro problema, a falta de um sucessor. E era um beco sem saída que a própria Constituição de 24 previa que, na ausência de um imperador na idade certa, deveria haver regentes, como todos os reinos da Europa durante os períodos que se sucederam pessoas abaixo da idade para assumir. Então, neste caso, o primeiro regente que fica no lugar para assumir o governo no lugar de Dom Pedro I é outra pessoa, não é o próprio Dom Pedro, né? A Leopoldina já tinha batido as botas, então só ficou o coitado do menino imperador. Bom, a Constituição ela dizia pra gente buscar um parente do imperador maior de 25 anos, mas não tinha ninguém que se encaixasse nisso, né? Já que a mãe do Dom Pedro II, a Dona Leopoldina, havia falecido. Bom, a Constituição de 1824 ela era bem clara sobre isso. Ela dizia que para a regência a primeira coisa seria buscar um parente do imperador que fosse maior de 25 anos. Só que à época não tinha ninguém que se encaixasse, né? O pai dele havia fugido e a mãe dele, infelizmente, já havia falecido, a Dona Leopoldina, figura importante na história do nosso país. Bom, e aí cuidou do menino? Bom, aí a regra era a Assembleia Geral eleger uma regência trina permanente. Só que isso aí levava muito tempo, e para não deixar o trono vazio, eles montaram rapidinho uma regência provisória, meio que para segurar as pontas. E bom, o cuidado do Dom Pedro II ficou a cargo de José Bonifácio de Andrada e Silva, uma figura importante na história do nosso país também. Ele era próximo de Dom Pedro I e virou o tutor legal do Dom Pedro II e de suas irmãs. E assim começa aquilo que a gente vai chamar de período regencial. Essa ponte entre o primeiro reinado e o segundo reinado, que é um período turbulento da nossa história. E bota turbulento nessa história, viu? É uma época de instabilidade política, econômica e também é uma época de conflitos regionais, que pipocavam por todo lado do país, de norte a sul, de nordeste a sudeste. E o pessoal das províncias continuavam questionando muito esse poder que ficava centralizado lá no Rio de Janeiro, distante de muitos. E a gente tem que lembrar, né, que a Confederação do Equador, lá em 24, ela questionou justamente esse poder centralizado demais no próprio Rio de Janeiro, né? E essa instabilidade política começa, querendo ou não, também com revoluções onde? Nas principais províncias, começando aí pela Bahia e Pernambuco, que estavam ali no processo também de influência política nas regiões, né? Mas, por outro lado, esse é um período de muito aprendizado em meia marra, né? A gente vê
os políticos tendo que controlar as rédeas da situação e começaram a se definir melhor, talvez dando origem ao que a gente vai entender como partidos políticos aqui no Brasil, que até então era bem obtuso. Sem dúvida, Daniel. Foi uma crise das braba, mas também foi um laboratório político intenso. O Brasil de 1831 era um país enorme. Ele possuía aí cerca de 18 províncias. Lembrando que o termo província à época significaria algo próximo aos estados de hoje. E tinha aí por volta de 5 a 6 milhões de pessoas habitando este país. Hoje, se a gente levar em consideração isso daí, já é quase menor a população de São Paulo, né? Exato. Mas é uma realidade social para a época, Brasil colônia / império, bem brutal, né? Controlar 5 milhões de pessoas. Lembrando que muitos países aí da Europa tinham milhares de pessoas, né? Não chegava nem a 1 milhão ainda. E bom, era brutal a realidade social que o país se encontrava. O analfabetismo, ele era gigantesco. Ele reinava sobre o Brasil. Tinha uma diversidade de situações. Grandes fazendeiros, pequenos produtores, gente livre, gente escravizada. Uns produziam para exportar, outros só para sobreviver. E com a saída do imperador, esse espaço virou uma zona. Tudo queria convergir, né? É aquela, né, Dan? Tudo isso aí dentro de um caldeirão começou a borbulhar. E todos esses interesses diferentes, essas visões de países distintas, tudo isso veio para a superfície com uma intensidade muito grande. E as disputas, elas se acirram, né? E com o poder central mais fraco, a arena política pega fogo. Quem eram esses grupos disputando poderes? Bom, basicamente a gente pode pensar em 3 correntes principais que surgiam depois daquela centralização toda do Dom Pedro I. A gente tinha ali... A primeira? A gente tinha ali os liberais exaltados, também conhecido como os farroupilhas, lá no sul do país. Eles defendiam mais poder para as províncias. Sabe o tal do federalismo? Bom, alguns falavam até em república. E o que eles apoiavam, esses exaltados? Bom, geralmente quem apoiava esses exaltados eram as camadas médias das cidades. Eram aí as camadas burguesas das cidades. Alguns padres e, obviamente, as elites das províncias, né, que elas se sentiam deixadas de lado pelo rio. E viam ali nesses exaltados uma certa forma de conseguir um poderzinho um pouco maior. E no meio de tudo isso ficava quem? Bom, no meio disso a gente tinha ali os liberais moderados, conhecidos como chimangos. Esses eram mais, digamos, pragmáticos. Eles queriam manter a monarquia, manter a escravidão, e isso era um ponto pacífico para eles. Porém, eles queriam limitar o poder do imperador, sabe? Uma constituição em primeiro lugar, uma constituição que em primeiro lugar defendesse alguma descentralização, mas sem exagerar muito. Basicamente o pessoal que estava ali no meio do muro, né? Nem lá, nem cá. Ficava ali no neutro, vamos assim dizer. E na base a gente tinha quem? As elites, provavelmente, né? Exatamente. A gente tinha ali as elites urbanas. E principalmente os grandes proprietários rurais, ali do sudeste cafeeiro, que estavam começando a crescer. E a terceira via, ou melhor, a antiga, é sempre quem? Bom, a antiga via sempre eram os restauradores, que eles tinham o apelido de caramuros. Esse grupo era formado por muita gente ligada ao antigo regime, no caso ao regime do Dom Pedro I. Comerciantes portugueses, burocratas, militares, que queriam literalmente a volta de Dom Pedro I. Queriam que ele voltasse do seu exílio, né, ali, da sua luta na Guerra Civil de Portugal, e voltasse a governar o país que ele havia abandonado. Eles defendiam ainda um governo central que fosse forte e quase absolutista. Eles tinham até um jornal, chamado de Caramuro, para defender essas ideias. Como tudo, a alegria de pobre dura pouco, né? Essa alegria dos restauradores não durou muito tempo, né? Ela perde força. Não mesmo, ela perdeu muita força. Especialmente que depois ali que o Dom Pedro I morreu em Portugal, em 1834, vitimado de tuberculose, ainda durante a Guerra Civil de Portugal. Ele lutava ali para garantir o trono para sua filha, Maria. Bom, e sem a figura dele para restaurar, né? O movimento perdeu sentido, se esvaziou e foi com Deus. E aí fica somente os moderados e os exaltados, então, para tentar brigar por esses caminhos, né? Principalmente, né? E essa falta aí do consenso mínimo entre eles
É o que explica muito da instabilidade que marcou essa década toda. Ela era um cabo de guerra constante. De um lado, os moderados puxando de um canto, os exaltados do outro, e no fim, todo mundo só queria uma lasquinha do poder. A estabilidade refletia o que quem estava governando as próprias regências, né? E como foi essa troca de poder? Provavelmente bem complicada, né? Como tudo naquela época, tudo era complicado. Essa regência ali, a regência trina provisória, ela foi eleita ali no meio da correria em abril de 1831. A prioridade ali era bem simples: apagar o incêndio que o Dom Pedro I tinha deixado. Eles anistiaram presos políticos, afastaram oficiais estrangeiros do exército e tentaram de alguma forma ganhar alguma legitimidade para acalmar a situação. E foi uma provisória mesmo, ela durou pouquíssimo tempo, né? Essa regência ela foi bem provisória, ela durou pouco, cerca de meses. E logo veio ali a regência trina permanente, que ela já foi eleita seguindo as regras da Constituição. Eles até tentaram equilibrar, colocando gente do norte ao sul do país. Só que continuavam tendo limitações importantes. E essas limitações eram o quê? Bom, o que eles não podiam fazer? Coisas cruciais. Os regentes não podiam usar ali o poder moderador, que era algo bem importante do quesito do imperador, né? Aquela ferramenta que só o imperador tinha para intervir nos outros poderes. Seja para dissolver a Câmara, nomear um senador vitalício, afastar um senador, ao mudar alguma lei, mas eles não podiam fazer nada disso. Isso já dava uma diferença enorme, e foi o próprio motivo que teve revoltas contra o Dom Pedro, né? Dom Pedro I, no caso. Exato, já que ele tirava do governo uma arma fundamental para impor a ordem, porque o moderador, ele mediava os conflitos entre os três poderes, no caso judiciário, executivo e legislativo. E além disso, eles também não podiam nem dissolver a Câmara dos Deputados e nem mesmo conceder títulos de nobreza. E nesse período da trina permanente que uma figura ganhou uma projeção muito ampla: o padre Diogo Antônio Feijó, como ministro da Justiça. E o padre Feijó é uma figura central desse período por dois motivos. Primeiro, ele era um padre, não tinha um apoio especificamente da Igreja Católica para estar ali. Ele assume um governo que o seu principal apoiador, que te dá o título de padre, não te dá esse apoio, justamente porque tem a noção de tentar separar, a Igreja do Estado. E foi nessa época que criaram, a Guarda Nacional, aquela que deu origem a onda dos coronéis, que a gente vai ver essa turbulência gerar aí as políticas oligárquicas do século XX. O dito do coronelismo, né? E bom, exatamente. Em agosto de 1831, a Guarda Nacional foi criada, e ela é um ponto-chave, já que havia uma desconfiança enorme em relação ao exército regular. O exército ele tinha um histórico de participação nas revoltas. Os salários deles eram baixos, a disciplina era também baixa. A elite política e econômica não confiava neles para manter a ordem e muito menos nas ordens deles. Então, a Guarda Nacional foi pensada como uma força mais confiável, diga-se de passagem. Uma força civil composta por cidadãos com direito a voto, ou seja, membros da elite possuíam posses, homens que tinham entre 21 e 60 anos. Seria o posto de coronel, que era, nesse caso, o posto mais alto, que a gente poderia observar com a recebida de patente nesse processo. Esses grandes proprietários sempre foram homens poderosos nas suas localidades. Provavelmente, se a gente olhar atentamente nesse processo todo de instauração do coronelismo, a gente vai ver que essas famílias vieram de Portugal, e perduraram ali no governo. Provável que a gente encontre até alguns resquícios das ditas capitanias hereditárias. Então, de certa forma, é até uma consciência planejada, essa consequência. E gera muita coisa significativa. Isso faz muito sentido. Faz sentido, né? E uma outra medida importante foi o processo criminal de 1832, um dos primeiros códigos de leis do país também. Esse código ele deu muita, mas muita autonomia aos juízes de paz municipais. E bom, esses juízes eles eram eleitos de forma local. Portanto, o poder ficava na mão da elite local, de novo. Exatamente. E com isso, a gente vai ver aí uma crescente, uma concentração de poder, Esse ato adicional também teve uma provocação muito grande. O que ele tentava fazer? Bom, o ato adicional de 1834 ele foi uma emenda à Constituição Federal de 1824.
ele foi uma tentativa, principalmente dos liberais moderados, de achar aquele famoso meio termo, sabe? E principalmente de acalmar as províncias, dando um pouco mais de autonomia para ver se as revoltas cessavam um pouco, né? Isso muda na prática? Não. Mas foram mudanças importantes, porque ele exige que haja um Conselho de Estado, que era um órgão bem conservador, onde cria assembleias legislativas provinciais. O que isso significa é que, em sua grande parceria, agora criaria-se, né, as câmeras municipais e estaduais, né, provinciais no caso, para gerir as leis e assuntos locais e não ficar tudo sobrecarregado. Seria uma tentativa de fazer já uma uniformidade maior de diálogos entre os outros lugares do que a própria centralização do poder. Essa política agradou e desagradou. Foi uma mudança, foi assim, muito grande, foi substituir essa regência trina por uma regência una. E agora, o regente eleito, por voto direto, com mandato de 4 anos, era do Rio de Janeiro. Um município que virou neutro e separado administrativamente da província do Rio. Parece que é uma resposta direta, né, à autonomia dessa descentralização. Daniel, isso é um ponto fascinante, né? Porque eles tentavam, nessa tentativa de compromisso, dar mais autonomia para tentar unir. Isso aí é um ponto fascinante. Essa tentativa de compromisso aí, de tentar dar mais autonomia para tentar unir, ela acabou, na verdade, tendo o efeito contrário. Ela rachou os próprios liberais moderados. Bom, já que com isso surgiram 2 facções dentro deles. Os progressistas, que apoiavam o ato adicional e achavam que ele era o caminho certo. E os regressistas, que, como o próprio nome já diz, achavam que aquilo ali tinha ido longe demais e que ia descentralizar muito e levar o país ao caos e a, enfim, fragmentação do Brasil, no caso. E como tudo no Brasil, nada gera em torno de um consenso. E isso acaba gerando uma divisão, que era para ser uma coisa que resolveria. É uma pura ironia no processo, né? Exato, uma grande ironia, viu? Porque ele abriu ainda mais espaço para conflitos e instabilidade. O tiro, na verdade, ele foi pela culatra, de certa forma. A primeira regência foi o padre Feijó, né, eleito em 35, apoiava essa autonomia provincial. Bom, o Feijó, ele governou de 1835 a 1837, por somente 2 anos. Ele era um progressista convicto, só que o governo dele foi um caos total, já que a oposição ferrenha dos regressistas no parlamento e principalmente o país estava pegando fogo. Foi bem no início do governo dele que estouraram algumas das maiores revoltas do período. Quase ao mesmo tempo, a cabanagem no Pará, a Guerra dos Farrapos no sul e a revolta dos malês na Bahia. Todas começando ali por volta de 1835. E essa pressão foi enorme, né? O medo do Brasil desmanchar-se era real e muito palpável, porque a gente estava vendo aí que o Feijó, ele não aguentou muito tempo e acabou renunciando lá em 37. Justamente porque quem entraria no lugar de Pedro de Araújo Lima, que virou o Marquês de Olinda. E como você mesmo disse, né, a política estava virada nos 180 graus para tentar resolver esse movimento. Sai o progressista e entra o regresso conservador. E de 1840 ele é conhecido assim. Ele e o ministério dele, bem conservador, que começaram a trabalhar para desfazer as medidas descentralizadoras do ato adicional. E mesmo assim, as revoltas não pararam, viu? E foi nesse período que estouraram outras, como a Balaiada no Maranhão e a Sabinada na Bahia. A panela de pressão do Brasil continuava fervendo e a cada vez mais fervendo. E essa medida de regresso, ela foi basicamente chamada de Lei de Implementação do Ato Adicional de 1840. O nome é sutil, interpretação, mas o efeito foi drástico. O que ela fazia na prática, Igor? Bom, ela tirava o poder das províncias de novo. Basicamente, ela revogou boa parte da autonomia legislativa que as assembleias provinciais tinham ganho com o ato adicional. O poder de legislar sobre seus assuntos importantes, como um processo criminal, funcionalismo, ele volta para o governo central, lá no Rio de Janeiro. E além disso, o governo central passou a nomear diretamente os chefes de polícia e os juízes nas províncias, tirando aquele poder local que o Código de 1832 tinha dado para as elites. Olha, enquanto essa queda de braço no Rio de Janeiro, ela tinha esse retorno à centralização, a gente vai ver que as províncias literalmente estavam pegando fogo.
E essa tentativa de revolta que estava acontecendo tudo ao mesmo tempo era um estopim geral de quê? Não adiantava somente dizer, revolta, mas qual era o cerne, né? Qual era o sentimento que essas pessoas tinham? E aí, Igor, o que você acha? Bom, enquanto essa queda de braço estava rolando solta ali no Rio de Janeiro, as províncias que estavam literalmente em chamas, de exploração nas províncias mais distantes do centro. A sensação era que o Rio de Janeiro mandava em tudo e em todos, seja na política ou na parte social também, e que os comerciantes, que muitos deles ainda eram portugueses, controlavam a economia e ficavam com a grande parte do lucro, mesmo com a diversificação que existia após a mineração, as drogas do sertão, o algodão, o arroz, o café e outros produtos. É o que a historiadora Maria de Lourdes Viana Lira cita falando a respeito disso, né? Que ela aponta essa dinâmica como ponto central do período. É uma luta por ser ouvido, por ter voz nas decisões, que afetava a vida de todo mundo, e que era um combustível forte, e mais forte ainda dessa revolta, era esse sentimento de abandono, e que a elite política e econômica não confiava na sociedade, e a tal da lusofobia. Começamos a ter um sentimento de repulsão aos portugueses que aqui estavam morando. Isso era muito forte ainda, mesmo depois da independência, que já havia acontecido há mais de 10 anos. Os portugueses eram vistos por muitos como os culpados pelas crises econômicas. Além disso, eles ocupavam os melhores cargos no comércio, na administração, e tinha-se um ressentimento muito grande. E isso, na maioria das vezes, resultou em violência. E esses exemplos a gente pode ver, né, que é a Rusga Cuiabana, lá no Mato Grosso, em 1834, que começa com uma briga política entre grupos locais, cadeou assim, um ataque generalizado aos comerciantes portugueses, os lusos, né? Por isso o pessoal gritava na rua para matar o bicudo, que era como se chamava os portugueses na região. Mas mostra também o nível da tensão racial e social ali que estava presente. E outras, como também lá em Pernambuco e Maranhão, que era similar a isso. Então essa questão regional do sentimento anti-lusitano, né, gerava uma insatisfação também atrelada à questão da escravidão contínua, né, sendo um barril de pólvora na nossa sociedade. A Lei do Feijó de 1831, aquela que proibia o tráfico de escravos, ela não funcionou. E ela só vai ser resolvida lá em 1860, com a instauração da imposição inglesa, né, com o fim do tráfico negreiro. Então, foi necessário um externo proibir para que essa lei funcionasse. Bom, e essa Lei Feijó, ela cria um ditado aqui no nosso país, feito para inglês ver. Já que essa lei, ela foi feita só para mostrar para a Inglaterra que o Brasil estava tentando fazer alguma coisa. Só que na prática, continuou a mesma coisa. O tráfico continuou a todo vapor. Só que a resistência dos escravizados, ela nunca parou, viu? As fontes mostram que só na Bahia, por exemplo, teve aí umas 20 rebeliões importantes entre 1807 e 1830, ocorridas antes mesmo da regência. E bom, durante o período regencial, essa resistência explodiu em movimentos muito grandes, e que eles eram muito organizados, os quais deixaram as elites apavoradas. Tipo, a Revolta dos Malês em Salvador em 1835, aquela que teve uma coisa muito marcante, justamente porque os malês foram um levante muito particular. Ele foi liderado por africanos muçulmanos, que eram conhecidos como malês, né, como era chamado justamente por falar, né, árabe e escrever em árabe. Muitos deles eram escravos de ganho. Esses escravos trabalhavam na cidade, vendendo coisas, prestando serviços e entregavam uma parte do dinheiro ao senhor. Mas tinham uma certa autonomia de circulação, de organização, e eram muito articulados. As reivindicações deles eram muito claras. Queriam o fim da escravidão e queriam liberdade religiosa, porque eram muçulmanos e sofriam a imposição do catolicismo. Bom, a revolta ela foi planejada para acontecer em uma data religiosa muçulmana. Porém, eles foram delatados e ela acabou começando antes da hora, na noite de 24 para 25 de janeiro de 1835. Porém, da mesma forma, uns 600 revoltosos, mais ou menos, tomaram parte de Salvador e lutaram com bravuras nas ruas. A repressão foi violentíssima.
mais de 70 foram mortos em combate. Centenas foram presos, julgados e punidos com açoites ou até mesmo com a deportação para a África. O medo que a revolta dos malês causou nas elites brancas do Brasil inteiro foi assim imenso. Ele reforçou a vigilância e a repressão contra qualquer sinal de organização negra, né? Lembrando que há um pouquinho tempo atrás, o Haiti havia proclamado a sua independência. Além dessa revolta dos malês, tiveram outras grandes revoltas de escravizados também, né? Motivadas especificamente por conta da independência do Haiti, que gerou um medo muito grande nas elites portuguesas aqui no Brasil. E essas outras revoltas, temos aí, como citar, Vassouras, no Rio de Janeiro, em 38, liderada por Manuel Congo, e as Carrancas, em Minas Gerais, lideradas a partir de 1833, que foi bem violenta, inspirada nessa Revolução Haitiana. Essas Carrancas, por exemplo, assustaram tanto que levou à criação da lei em 1835, que previa a pena de morte para os escravizados que matassem os seus senhores ou feitores brancos. Bom, lembrando que o Daniel agora acabou de falar sobre a independência do Haiti, nós fizemos um podcast sobre a independência do Haiti. Vale a pena você conferir depois, viu? E voltando para a regência, que era um período bem tenso no nosso país, nós tivemos outras revoltas gigantescas que não eram exclusivamente de escravizados, tá? Como a cabanagem no Pará. E ela foi muito diferente, viu? Que ocorre de 1835 a 1840, é considerada por muitos historiadores como a maior revolta popular do Brasil. E ela foi a única do período regencial em que as camadas mais pobres da população conseguiram tomar o poder na província e se manter lá por um tempo considerável. E quem eram os cabanos e por que eles recebiam esse nome? Eles eram a população pobre que vivia às margens dos rios, em cabanas miseráveis, e daí vinha o seu nome. Eram indígenas, negros, mestiços, sertanejos e gente muito explorada, que vivia numa miséria extrema na província do Grão-Pará, que era gigantesca e esquecida pelo poder central. Vale lembrar que à época o Grão-Pará era uma província mais ao norte do Brasil, e tinha ali, por exemplo, o Pará e várias outras regiões do Brasil. Se eu não me engano, Amapá, Rondônia, o próprio Amazonas também, que não era conhecido como Amazonas ainda, faziam tudo parte dessa grande província do Grão-Pará. E o estopim foi a nomeação do presidente de província, que mandou, basicamente, matar seus opositores. E aí a revolta começa, os cabanos invadem a cidade de Belém, matam esse presidente, nomeiam seus próprios líderes, formam vários líderes sucedendo, né? O Malcher, o Vinagre, Eduardo Angelim, e chegam até declarar sua independência do Pará em agosto de 1835. Foi algo brutal. Bom, lembrando que à época o presidente de província ele desempenhava uma função próxima ao governador de estado de hoje. E ela foi uma guerra civil terrível. O governo central ele mandou tropas e o conflito foi de uma violência extrema de ambos os lados. As estimativas falam em torno de 25 mil a 30 mil mortos, em uma província que não era tão populosa e que a população vivia de forma bem espalhada, tá? Lembrando que o Grão-Pará fazia parte de quase todo o norte do país atualmente. Além dessa carnificina, a cidade de Belém ela foi retomada pelas tropas imperiais em 1836. Só que a resistência no interior da província ela continuou por anos, até 1840. A cabanagem ela mostra a profundidade do desespero e da exclusão social que existia no norte do país naquela época. No outro extremo oposto, nós temos aí a Guerra dos Farrapos, no Rio Grande do Sul. Essa foi a mais longa de todas as revoluções que nós temos, porque ela durou cerca de 10 anos de guerra. E ela só foi resolvida quando Dom Pedro II assume o governo. Então, essa Guerra dos Farrapos, ou Revolução Farroupilha, ela dura de 35 a 45. E foi um conflito mais longo desse período, porque as raízes eram diferentes da cabanagem. Quem liderou foi os fazendeiros do gado, que chamavam de farroupilhas. Eles eram ligados aos liberais deputados. Eles queriam mais autonomia da província. Basicamente, eles queriam, a principal causa dessa revolução era econômica, dinheiro, impostos, e principalmente eles estavam retosos por conta desses altos impostos imperiais que cobravam sobre o charque gaúcho, em que a economia deles começou a desestabilizar
E enquanto isso, o charque que vinha da Argentina e do Uruguai, que entrava no Brasil, era mais barato. Eles pagavam menos impostos por eles. Então, era uma concorrência desigual e desleal da parte do governo em colocar um juros muito grande de imposto sobre a produção brasileira. Então, eles proclamaram, ali em 1936, a República Rio-Grandense. E essa guerra se arrastou por anos, com batalhas, vitórias, derrotas dos dois lados, e teve participação dos negros. Eles chegaram a expandir esse movimento para Santa Catarina, proclamando como República Juliana, em Laguna. Existem muitos motivos para o fim dessa revolta. Bom, dessa revolução, na verdade, né? A Revolução Farroupilha. O cansaço, as divisões internas entre os líderes farroupilhas e também a constatação de que a economia do Rio Grande do Sul ela dependia muito do mercado do resto do Brasil. Portanto, a separação total não seria tão viável economicamente falando. E bom, quem foi enviado para negociar a paz foi Luís Alves de Lima e Silva, o futuro Duque de Caxias. O Caxias, o pacificador, ele mesmo negociou o Tratado de Poncho Verde em 1845. O acordo previa ali a anistia para os líderes rebeldes, a incorporação dos oficiais farroupilhas ao exército imperial, mantendo os seus postos, e a promessa de aumentar a taxação sobre o charque estrangeiro. A fonte que a gente usou menciona também a liberdade para os escravizados que lutaram ao lado dos farroupilhas. Só que esse aí é um ponto historicamente controverso e a gente não sabe afirmar ao certo se ele foi cumprido ou não. De qualquer forma, o Rio Grande do Sul foi reintegrado ao Império e o Caxias ganhou ali essa fama de negociador, de pacificador. O próprio Caxias também foi responsável por reprimir outra revolta grande, né, que foi a Balaiada lá no Maranhão / Piauí. E essa revolta também foi bem complexa, porque ela misturou a elite e o povo. Então, a Balaiada, ela inicia em 1838 e vai até 41. Começa com a grande briga política das elites locais, conservadores contra liberais, e os bentivis que causaram aí foi o recrutamento forçado de vaqueiros ligados aos liberais para lutar lá na Guerra dos Farrapos. Veja como as coisas se conectavam. E isso é irônico, porque fugiu do controle das elites e virou uma grande revolta popular, junto com os vaqueiros liderados por Raimundo Gomes, o Cara Preta, e o artesão como Manuel Francisco dos Anjos, e o Baião, que fazia cestos, que deu nome a esse movimento. Até ao grupo enorme, com mais de 3.000 escravizados fugidos liderados por um quilombola chamado Cosme Bento das Chagas, o Preto Cosme. Foi uma mistura enorme. E essas misturas, o que eles queriam afinal, Igor? As pautas eram bem variadas, mas no geral era mais do mesmo. A luta contra a miséria, contra a desigualdade social, contra também as arbitrariedades do governo, e também queriam a expulsão dos portugueses, viu? Além de exigirem direitos constitucionais. Eles chegaram a tomar a segunda maior cidade da província, chamada de Caxias. E bom, além de falando de Caxias, o Duque de Caxias foi nomeado depois presidente da província e comandante das armas com a missão de esmagar a revolta, e a fez com muita violência, viu? Os principais líderes foram mortos em combate ou executados depois. A estimativa é de cerca de 6.000 mortos na Balaiada, outra carnificina durante a regência. É impressionante a violência desse período. E além disso, ainda a gente teve a Sabinada na Bahia, entre 37 e 38, que teve um perfil um pouco diferente. E como que era esse perfil, Daniel? A Sabinada foi liderada por setores da classe média urbana de Salvador. O líder principal foi um médico e jornalista, o Francisco Sabino, por isso o nome da revolução se chamava Sabinada. Né? A motivação central dele era um descontentamento com o governo central do Rio de Janeiro. Né? A sociedade de Salvador ela já tinha perdido, aí, antes da chegada da família real no Brasil, lá em 1800, o título de capital do Brasil, de Salvador para o Rio de Janeiro. E isso já gerou uma insatisfação popular muito grande na época. A motivação também desse contentamento, né, era a questão do centralismo, que estava sendo lá no Rio de Janeiro, com o Feijó e depois o Araújo Lima. E, olha, o recrutamento forçado dos baianos irem lutar, adivinha onde? A Guerra dos Farrapos gerou uma insatisfação popular muito grande.
o pessoal não queria morrer na Guerra do Sul, que não se sentiam a cara deles. Sempre assim, como o Brasil é enorme, né, raramente a gente vai se identificar com outras pessoas de outros lugares, né? Então as tropas rebeldes tomaram Salvador em novembro de 37 e declararam o quê? Uma república. Outra república, né? Só que essa ela tinha um detalhe bem curioso, viu? Eles declararam a república, só que ela era de forma temporária. Só até o Pedrinho de Alcântara ali, né? Pedrinho de Alcântara assumir o governo, né? É uma república, assim, é bizarro esse processo da Sabinada, porque ele é contraditório. Vamos declarar a independência. Só até o cara ter a idade para assumir, que a gente volta pro Império. Exato, né? A gente vamos lutar aqui, vamos entrar em guerra, vamos se matar, mas só até o cabo atingir a maioridade, viu? Depois disso a gente para e é tudo amiguinho, viu? Então, nesse processo todo, né, pra gente encaminhar para os finalmente, não precisamos nem dizer que, se você quiser saber a respeito do golpe da maioridade, temos um podcast aqui com um historiador especialista na área, que é o professor Flávio Saldanha, né, que falamos sobre o processo do golpe da maioridade de Dom Pedro, que vai causar aí a ideia de um pertencimento nacional de novo, apesar de termos um imperador adolescente dando um golpe, não ele, né, mas a comunidade política da época, dá um golpe. Como o principal argumento que circulava era: a gente precisa de alguém que represente os interesses de todos. Quem era essa pessoa? O imperador, que estava em pleno seus 14 anos. E é adiantado, né, o seu governo para os 14 anos, dos 18 aos 14 anos, ou seja, 4 anos antes da idade correta. Não é que deu certo esse adiantamento? Porque da noite para o dia, Dom Pedro II assume o governo, né, estrategicamente, e faz com que o governo comece a caminhar novamente por justamente o desejo de ter um líder que representasse essa unidade nacional, né? Então, a Assembleia Geral lá, gerenciada pelo Araújo Lima, adia essa discussão por muito tempo, e o menino de 14 anos começa a ficar conhecido dentro do processo. Bom, a historiografia ela usa muito esse termo, golpe da maioridade. E ele foi de fato uma manobra política clara para se encerrar a regência. Pedro de Alcântara ele foi aclamado imperador com o nome de Dom Pedro II em julho de 1840. Jurou a Constituição dias depois e a coroação oficial com toda a pompa veio no ano seguinte, em julho de 1841. E junto dessa coroação a gente tem ali o fim do período regencial e o começo do segundo reinado. Com essa promessa e a esperança de muitos que imaginavam de finalmente restaurar a estabilidade no país. E essa era a grande expectativa. Pra gente amarrar ali, né? O período regencial ele foi essa década caótica, de um vácuo de poder depois da abdicação, aonde o Brasil até experimentou um pouco de liberalismo, de descentralização, de autoritarismo também, com um ato adicional, que foi uma experiência limitada, só que importante. Durante essa experiência, a gente teve ali muitos conflitos regionais, sociais, raciais, profundos por todo o território, que mostrou as fraturas que o nosso país possui, sendo ali uma fase absolutamente fundamental, já que ela expôs as enormes dificuldades de se construir um Estado nacional minimamente unificado, sabe? Sobre uma base de desigualdades tão grandes, interesses conflitantes, e que termina com uma solução política por meio de um golpe de Estado. Golpe da maioridade que a gente acabou de falar, que basicamente jogou todas as apostas na figura do imperador, que era uma criança ainda. O governo de Dom Pedro II durou mais de 60 anos no Brasil, né? Foi um dos governos mais longos que a gente teve durante todo o período da história desse Brasil português, né? Desde quando o Brasil é descoberto até o momento que começa a se ter a República, esse foi o governo mais longo, e a gente fala sobre isso em uma outra história, né? Porque são períodos que a gente acabou, assim, falando demais das revoluções, e agora a gente vai ter que deixar para um novo episódio para falar um pouco mais sobre como foi esse governo, porque temos aí, no meio dele, a famosa Guerra do Paraguai. Então, a gente vai ficando por aqui, e espero que vocês estejam gostando do episódio. E até a próxima, né, Igor? É isso mesmo, pessoal. A gente chega ao final de mais um episódio.
A gente espera que vocês tenham gostado desse episódio, onde a gente abordou ali sobre o período regencial. Bom, eu fico por aqui e espero que você tenha gostado desse episódio. Até mais. Até mais, gente.